Nosso evangelho de hoje é Mateus 10, de 17 a 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Essa perícope nos revela a dureza da vida de quem segue Jesus Cristo, que não promete satisfações instintivas nesse mundo, mas sofrimento, perseguição e dor. O objetivo é o céu. A vida aqui é marcada pela cruz de cada dia, pelas limitações pessoais e tentações diversas. E é justamente entre os homens, governantes e familiares, realidades importantíssimas do cotidiano, que aparece o desafio maior para quem deseja experimentar a verdade, especialmente a verdade da salvação, Jesus Cristo, nosso Senhor, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele que é a luz do mundo. Ao encontrá-la, entramos imediatamente no campo de batalha, porque há os que a rejeitam. Percebemos-nos num tremendo desafio diante de uma humanidade cega, rasteira e sem sentido, de autoridades sedentas de poder mundano e de familiares tão envolvidos com os encantos do mundo que, inclusive, pretendem atropelar-nos a todo instante, chegando ao ponto de desejarem que morramos. Não deixa de ser uma realidade trágica de renúncia da verdade para combatê-la em seguida. O que está por trás disso? Certamente, o ódio a Jesus Cristo. Jesus Cristo alerta: cuidado com os homens. Aqueles tipos sem Deus, sem desejo de salvação e completamente voltados para si mesmos. Homens que não sabem outra coisa senão colocar tudo debaixo dos seus pés para poder alcançar tudo o que desejam ardentemente. Não se trata de ter medo de homens e mulheres, mas de ser muito prudentes com uma humanidade ferida pelo pecado e, por isso mesmo, voltada para si, cheia de egoísmo e satisfação pessoal. Uma humanidade que vive para seu próprio estômago, apoiada num destruidor sistema materialista. Essa é uma humanidade que faz da mentira seu mais relevante meio de conquistas, que usa uns aos outros para obter sucesso em tudo, que procura manipular corações e consciências, a fim de obter o que mais deseja, e para isso faz uso do que mais as pessoas gostam, explorando-as justamente nos seus afetos e intenções. O interesse pela dominação é característica do mundo dos homens, isto é, da realidade sem Deus. Eles dominam para obter e realizar todas as suas satisfações, seus sonhos e ilusões. Por isso, o combo de homens do mundo é ter, poder e prazer. O discípulo, diante de tal situação, deve ser prudente como as serpentes, portanto, preparados para não se deixar ser presa dos outros, e simples como as pombas. Ao invés de dar um bote da serpente,
livrar-se dos botes mundanos e responder com simplicidade, com humildade e desejo de salvação. Jesus Cristo dá aos seus discípulos a sua mesma missão e o seu poder, e os envia às mesmas pessoas e com os mesmos ensinamentos, e ainda lhes confere a mesma sorte de rejeição e perseguição, a fim de que sejam autênticas testemunhas do próprio Jesus Cristo para as nações. É por causa disso que o discípulo deve ter como única riqueza a comunhão perfeita com seu mestre. Deve ter coragem de largar tudo para poder ser um instrumento completamente disponível à vontade do Senhor. Uma vez não tendo nada, não temerá nada perder diante de reis e governadores ou de qualquer perseguidor da fé. Diante dos inimigos da luz, o discípulo se coloca livremente e, de modo decidido, proclama a beleza de pertencer à verdade que a tudo ilumina. O discípulo tem o Espírito de Deus, que jamais abandonará os escolhidos do Senhor. Em todos os momentos estará em sua defesa. O Espírito de Deus que habita dentro de cada um é o advogado, o defensor de quem não teme ser todo de Deus e se deixa guiar por ele. O Espírito Santo permite ao discípulo descobrir onde se encontram as mentiras, as máscaras de bondade e a falsidade nas palavras. Ao mesmo tempo, dá ao discípulo a graça do entendimento, a capacidade de ver o outro na sua miséria e, apesar do sofrimento porque passa, olhar para seu inimigo com misericórdia. O Espírito suscita no discípulo a vontade de perdoar, a fim de que o outro alcance a possibilidade da salvação. E um exemplo para nós hoje é o de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja. Olha, depois do dia do nascimento do Salvador, já vem o testemunho. Ele testemunha aqui no seu martírio, dando testemunho do próprio Cristo nosso Senhor, que por todos derramou seu sangue, né? E aí Estevão também vai derramar seu sangue debaixo daquelas pedras por causa do nome de Jesus. Sendo apedrejado, intercedeu pelos seus inimigos, pois não sabiam o que estavam fazendo. Tal atitude é impossível sem o Espírito do Pai. Então está Estevão diante das autoridades. Ali o Espírito Santo fala por meio dele. Ele dá testemunho do próprio Cristo e ainda intercede pelos seus inimigos. Que testemunho belíssimo! Passa por tudo isso que estamos citando aqui nessa reflexão. Em muitos casos, o discípulo será odiado até mesmo pela família. Por causa do nome de Jesus, muitos serão desprezados, perseguidos e mortos. Aquilo que constitui raiz na vida de uma pessoa, a família, pode se transformar em um grande problema para a salvação. Não significa que o discípulo rejeita a sua família, no sentido de não querer saber, ela não vale nada, não é isso. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais amamos os nossos. O problema se encontra quando a família não entende a entrega que alguém faz de si mesmo a Deus e de modo absoluto. Não entende quando o outro abraça a verdade e aí passa a perseguir a própria verdade. O apego, a possessão de muitos, a falta de Deus em muitos lares são grandes entraves na vida dos que se decidem por Deus. Muitos impõem seus ideais aos outros de qualquer forma, ferindo profundamente o dom da liberdade pessoal. Certamente, num ambiente dessa forma, não pode existir amor de verdade. Além disso, pais e filhos não se suportarão quando estiver em jogo as armadilhas do instinto, quando somente a carne toma a direção da vida das pessoas, quando o materialismo se converte em ambiente vital, entre aspas, quando homens e mulheres já não encontram sentido na vida de comunhão com Deus, quando não querem mais a vida eternal, mas tão somente viver a realidade do mundo. Nessa realidade não pode existir fraternidade, solidariedade, perdão, justiça e paz.
O amor, apesar de ser proclamado com os lábios, está distante de muitos corações, porque é confundido com prazer e não entendido como oblatividade, entrega de si, dom de si para o outro. No mundo do instinto, no mundo da mentira, a violência, a concorrência, o egoísmo, o individualismo e o hedonismo manifestam-se como senhores dominadores das consciências, escravizadores de tiranos inocentes, fomentadores da morte entre consanguíneos, amigos e vizinhos e entre qualquer um que procure destruir tal realidade. Para essa triste realidade, Jesus Cristo envia seus discípulos. Pois bem, o importante é que aquele que se decide por Deus não tema tais desafios. O discípulo deve ser livre de todas as amarras, tanto pessoais quanto do mundo e da própria casa. Somente em liberdade ele exercerá dignamente a missão que lhe foi confiada. Portanto, o Evangelho pede o testemunho, a fidelidade diante de qualquer pessoa, autoridade, e não confiança no conhecimento intelectivo, porque quem fala é o Espírito Santo. Pede prioridade absoluta de nosso Senhor Jesus Cristo e a perseverança na verdade encontrada e na missão abraçada, pois somente assim o discípulo vai conquistar a salvação e se tornar verdadeiro instrumento do Salvador. E aí o exemplo, Santo Estevão. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço. Feliz Natal.